Boa noite a todos. Vamos dar a sequência então ao nosso curso Os Passos para o Novo Eu. Hoje é a última aula dessa sequência a gente chamaria de raio-x ou uma ressonância magnética aí do nosso interior, né? Mostrando, obviamente, toda a bagunça aí que tem dentro de nós. Então nós falamos sobre o ego, né? Esse boneco que nós criamos para ser aceito pela sociedade. Falamos a questão da nossa natureza, né? Que a religião chama de carne, nessa nossa tendência ao desvio, tendência a seguir a nós mesmos, né, e não a Deus. Falamos sobre a questão do egoísmo e sobre também o nosso vazio existencial, que nós vimos que só é preenchido realmente esse vazio infinito que tem dentro de nós é só preenchido por algo também infinito, que é Deus. E hoje nós vamos conversar sobre um sistema que é feito, inclusive, aqueles 12 passos que eu comentei, né, do AA e de outras associações, que é o nosso inventário pessoal, né? A gente fazer aí uma investigação sobre nós mesmos. E aí, a partir da próxima aula, então, eu começo então a mostrar aí a solução, né? Porque afinal de contas tem que ter uma solução para essa confusão toda aí que está dentro de nós. O mais importante, né, dessas aulas todas que eu apresentei é simplesmente mostrar que nós precisamos de algo a mais, de ajuda, né? Nós precisamos de algo superior que possa nos levar a esse caminho, né, da felicidade verdadeira, da, da, da paz de espírito e também da liberdade. Vamos iniciar um pouquinho com uma pequena oração para nós sintonizarmos todos aí nesse caminho. Deus nosso Pai, invocamos seu nome, em nome de Jesus, seu Filho e nosso Senhor, e clamamos que o seu Espírito Santo nos guie para toda a verdade. Nos conduza, Senhor, ao entendimento de sua vontade e realize em nós o seu bem-querer, para o nosso bem, para a glória do seu nome. E assim nós oramos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal. Amém. Então vamos lá compartilhar aí. Bom, então o assunto que é investigando a si mesmo, como eu disse, é uma última etapa do nosso raio-x e a ressonância aí da nossa alma, do nosso interior, para depois então nós passarmos aí na próxima aula a, a mostrar aí o caminho, a solução de toda essa confusão aí que existe dentro de nós e que existe solução, existe o caminho da verdade, o caminho da vida. E esse investigando a si mesmo, né, é o que a gente chama nessas associações, na ideia original dos 12 passos de o inventário pessoal. Então, nessa sequência, né, até dos 12 passos, a gente faz aí um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. É um exercício que a gente faz. Então, assim como uma empresa faz o inventário de seu estoque, nesse quarto passo nós fazemos o inventário de nossas vidas. Então, o inventário, nós que preparamos, é para nosso benefício e não dos outros.
e ele será essencial para a aceitação de nós mesmos e de nossa cura interior, que é o que nós estamos buscando. Então, se fôssemos, por exemplo, cegos, nós pediríamos ajuda a um amigo para nos falar os lugares que precisam de limpeza e não tínhamos percebido. Aonde que está sujo, aonde que está a poeira. Então, é interessante, nesse processo de autoavaliação, né, pedir também a ajuda de Deus, pois Ele conhece o nosso armazém muito melhor que nós. Veja essa frase do profeta Jeremias, né? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com sua conduta, de acordo com suas obras. Então, Deus tem aí a nossa ressonância magnética, o nosso raio-x de nosso interior. Então, descobrir áreas de nossa vida que precisam de atenção e não conseguimos ver essas áreas, né? Então, estávamos cegos pela negação. Nós conversamos um pouquinho na outra aula sobre esse processo de negação. Então, esse quarto passo aí, esse passo que nós estamos dando hoje, ajuda-nos a entrar em contato com nossa sombra, aquela parte de nós que escondemos durante tanto tempo nessa nossa natureza reprimida. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse conceito de sombra, né? O famoso efeito sombra. Nós falamos sobre o ego, né? Agora nós vamos refinar mais um pouco isso sobre esse conceito de sombra, né? Então, são as trevas que trazemos dentro de nós, essa sombra. É o nosso lado obscuro que anda sempre conosco. Nossa natureza decaída fica mais evidente quando ficamos ao lado da luz de Deus, por exemplo, que é a Bíblia. Então, essa sombra está dentro de nós, caminha conosco, e é disso que nós vamos estudar agora. Podemos, então, o que são, na verdade, essas sombras, né? Nós podemos entender a sombra como sendo aquelas qualidades que não aceitamos em nós mesmos. Aquelas que, quando nos olhamos no espelho, não são visíveis em nosso reflexo, porque somente vemos o que queremos ver. E o encontro com essa sombra implica um confronto consigo mesmo. Então, essa sombra está dentro de nós, mas é aquela parte de dentro de nós que nós não gostamos. Às vezes, nós nem sabemos que temos determinadas sombras, mas muitas nós realmente conhecemos e nós escondemos nos outros. Então, é um arquivo invisível que nos acompanha durante toda a vida, no qual começamos a lançar, desde pequenos, todas aquelas facetas de nossa personalidade que desagradavam os que estavam à nossa volta e que exerceram algum tipo de influência em nossas vidas, com o intuito de continuarmos sendo merecedores do seu amor. Isso nós conversamos, o processo começa desde a nossa infância, né? Então, a sombra de cada um de nós vai sendo desenvolvida durante a infância de forma natural. Assim como o nosso ego, veja aí, o ego é um parceirão da sombra, né? Partindo ambos das mesma experiência vital. Então, a sombra, assim como o ego, nós vamos transformando e construindo o nosso boneco para sermos aceitos pelo mundo, aceitos pela sociedade, sermos reconhecidos pelos outros. A sombra também caminha junto, né, com esse ego, e é algo que nós começamos então a esconder do mundo para também sermos aceitos. Mas elas estão dentro de nós. Esse que é o problema, né? Porque é isso que nós temos que trabalhar para justamente colocar essa sombra à tona e a gente poder até descartá-la e tratá-la e curá-la. Enquanto ela estiver escondida dentro de nós, nós seremos pessoas doentes emocionais.
Então veja nessa primeira carta de João, né? Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma, não há sombra. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, andamos nas sombras, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja, quando você decide por esse caminho da luz, o caminho da verdade, automaticamente você já vai começar a jogar luz na sombra que existe dentro de você, na sombra que existe dentro de mim. Então, esse é o processo da nossa cura interior. Se nós fôssemos aí fazer uma avaliação neurológica de ressonância magnética ou PET-scan, qualquer sistema novo aí de imagem, a gente consegue ter imagens de nosso cérebro, mas a gente não consegue fotografar nossa mente. É um negócio interessante, nós não temos uma anatomia física de nossa mente. Por isso que o grande gol de placa aí do Freud foi justamente criar uma anatomia da nossa mente. E o grande divisor de água de Freud na época foi o inconsciente, né? O conceito do inconsciente. Depois ele começa a refinar a anatomia da mente, como o id, superego, ego e daí por diante. Mas o inconsciente é um conceito muito interessante, não foi um divisor de águas, né, nessa área aí da psicanálise, da psicologia, e é fundamental nós entendermos isso aí. O consciente, que existe vários conceitos de consciente, você pode estar consciente do que está acontecendo aqui na sua frente, né? E você está consciente também das consequências de algo que possa acontecer com você. A consciência, então, é o mundo aí que é o nosso mundo visível, é o nosso mundo que é do nosso dia a dia. Mas nós temos um compartimento muito maior dentro de nós, como se fosse aí, o nosso consciente é apenas a ponta do iceberg. O nosso inconsciente é a nossa maior parte da nossa mente e ela está escondida lá dentro de nós. Nesse inconsciente, o que tem dentro do nosso inconsciente? Imagine um computador. Um computador, por exemplo, se você tiver um computador mais ou menos 3 anos, você já vai ter um monte de arquivos e pastas de arquivos dentro desse computador. E quanto mais arquivos você vai colocando, às vezes você vai até esquecendo as coisas que você tem dentro desse computador, os arquivos. Às vezes você abre uma pasta, e nessa pasta tem diversos documentos, né, que você nem lembrava mais que você tinha esses documentos. E a hora que você vê, você lembra. Mas no dia a dia você nem está, né, mais consciente de que você tem esses arquivos lá com você. Né? Você usa mais o arquivo que você usa do dia a dia. E essas pastas, esses arquivos vão acumulando dentro do computador. E eu estou falando aí no computador de 3 anos. Agora você imagina o nosso computador aí da nossa vida toda. Né? O tanto de arquivo e pastas de arquivos que contém dentro de nós. E esses arquivos estão dentro do nosso inconsciente. Provavelmente nós lembramos de muito pouco desses arquivos aí, porque é muita coisa, é muita informação. Então nós temos arquivos de orgulho, de ódio, de gula, de avareza, nós temos o kit completo. Né? Se há 20 anos, né, eu estava lá num supermercado, chega uma pessoa e pisou no meu dedinho lá e doeu muito, né? Essa pessoa ainda saiu correndo, né? Não falou nada e aquilo lá me machucou. Eu fiquei com raiva naquela hora. Aquilo lá ficou gravado no meu arquivo. Né? Hoje eu não lembro, nem lembraria mais disso. De 20 anos atrás alguém pisou e machucou meu dedo, né? Num supermercado. Mas se hoje eu for no supermercado alguém pisar no meu dedo e machucar novamente, eu vou ter um ódio, raiva daquela pessoa, né? Eu vou ter esse sentimento,
E às vezes nem estou lembrando que 20 anos atrás aconteceu a mesma coisa, porque aquilo está dentro do meu arquivo, né? E às vezes esses arquivos eles afloram. Muito bem, agora nós temos diversos arquivos dentro de nós que nós, a partir do momento do crescimento aí do nosso ego, do nosso reconhecimento pela sociedade, da nossa necessidade de sermos aprovados pelo mundo, eles já começam a não ser mais interessantes para serem mostrados. E aí eu começo a escondê-los, começo a camuflar essa minha área que eu classifico então como a sombra, né? A nossa sombra. Por quê? Porque se eu mostrar para a sociedade que eu sou assim, eu não serei aceito, então isso aí vai me atrapalhar muito. Então eu começo a esconder, né? E começo a arquivar. Eu estou lá pressionando esses arquivos, muitos deles eu tenho consciência que eles estão lá, que eles existem. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, agressiva, numa discussão eu gosto de sair brigando, né? Não vai ser muito interessante eu ser assim nos meios sociais, dependendo de onde eu estou frequentando, de ser uma pessoa que começa a sair na briga. Então eu começo a camuflar isso aí e tentar espremer isso lá dentro para ficar guardado isso aí dentro de mim para não me atrapalhar. Bom, então todos esses arquivos eles estão no nosso inconsciente e são eles que transformam a nossa briga interior, a nossa neurose e muitas das nossas reações intempestivas que a gente tem. Muitas vezes nós temos arquivos que nós nem sabemos, mas que estão lá nos incomodando. E outros que nós sabemos e ficamos fazendo tudo para escondê-los. Então essa é que é a nossa sombra. Enquanto eles estiverem aí camuflados, nós vamos continuar doentes, nós vamos continuar sofrendo, nós vamos continuar presos, nós vamos continuar amarrados, algemados. Por isso que quando você decide ir por esse caminho do Evangelho, que é o caminho da luz, da verdade, da vida, você fica livre, né? Porque vem uma luz para clarear toda a poeira que existe dentro de nós. E a gente decide caminhar, fala assim, então eu vou. E se eu quero caminhar nesse caminho da verdade, eu vou ter que enfrentar esses arquivos aí que estão me incomodando, né? E não tem problema algum, porque se eu já também entendi que o ego que eu construí, na verdade, não sou eu, e que eu não vou perder absolutamente nada em desmascarar esse meu ego, eu não terei medo mais também de agora colocar à tona esses meus arquivos, né? Eu curar isso aí, eu resolver esse problema, né? Eu colocar uma lanterna lá dentro de mim e vamos agora fazer uma faxina. É o jeito, o caminho da cura. Então, como que funciona esse efeito? A gente chama de efeito sombra. Vamos imaginar que eu tenho, por exemplo, essas 4 características aí que me incomodam muito. Eu sou uma pessoa irada, eu fico nervoso, eu saio para briga. Eu também sou uma pessoa muito orgulhosa. Eu também tenho a questão da luxúria e eu sou também uma pessoa muito gananciosa. Mas isso tudo eu estou aí escondendo, como se fosse bolas de bola de futebol, por exemplo, uma bola tudo embaixo da piscina, né? Esses balões estão embaixo da piscina e eu estou lá segurando para eles ficarem dentro da piscina para ninguém ver. Num determinado momento, algum balão sai fora da água. Eu não consigo segurar todos, eles acabam saindo fora da água e aí todo mundo vê. Quando que acontece isso? Às vezes em um conflito, às vezes a pessoa, por exemplo, toma umas a mais, né? Toma uma bebidinha a mais, e aí ele se distrai, ele não consegue segurar toda a sua sombra, acaba saindo a sombra. Às vezes se beber muito, sai um monte de sombras aí, né? Por isso que as pessoas,
às vezes, com um determinado momento, vamos colocar esse exemplo aí, a pessoa toma uma bebida a mais, e aí ela fica irada, ela começa a falar alto, aí começa a brigar no ambiente, e aí se ouve aquele comentário das pessoas, até no outro dia, nossa, ele estava irreconhecível, né? E quem te conhecia pouco, às vezes leva até um susto, né? Nossa, ele é uma pessoa tão tranquila, né? De repente, ele virou um leão lá no meio da festa, começou a gritar, começou a jogar as coisas no chão. Não é a pessoa que a gente conhecia, mas era. Só que ele colocou para fora a sombra. Então, essas situações são justamente o momento da explosão, o momento em que esse balão ele sai fora da água, estoura e aparece para todo mundo. Porque nós não conseguimos o tempo todo ficar segurando esses balões aí embaixo da piscina, esses balões dentro de nós. Vai ter um momento de fraqueza, de uma distração, em que nós vamos deixar evidente o que tem dentro de nós. Por isso que nós temos que resolver isso daí, né? Para que passar a vida inteira, né, segurando esses balões dentro d'água, né, para ninguém ver? Então nós temos que enfrentar isso daí e resolver essa questão, né? Parece uma coisa muito difícil, mas a partir do momento que você entende, inclusive, o que é ego e que você decide ir pelo caminho da verdade e da vida, aí já começa a ficar fácil isso daí. E é um alívio quando você fica livre desses balões aí. É um alívio. É aí que é se sentir livre. Então, quando estoura um balão, né, você dá um grito, a pessoa assusta, né? E é porque justamente saiu do controle isso aí. Agora, esse mecanismo, ele também acontece e é usado nessa outra situação. Por exemplo, se eu tenho consciência de todas aquelas características que eu não gosto de mim, que eu estou escondendo do outro. Por exemplo, eu não gosto, por exemplo, de uma pessoa, por exemplo, irada. E por que que eu não gosto, às vezes, de uma pessoa que fica nervosa, irada, que vai para cima dos outros? É porque aquilo lá está lembrando esse arquivo que está dentro de mim. Então, como que funciona isso? Eu vou dar uma dica do psicanalista, né, psiquiatra, né, que se tiver algum psicólogo, psicanalista aqui assistindo, me perdoe, mas isso aí é o kit básico, né? Mas quando você resolve um dia lá no terapeuta, né, um psicanalista, e aí ele pergunta para você, existe alguma pessoa na sua roda de amigos, ou na sua família, que você não engole, que você fica passando mal quando vê aquela pessoa, meio que você entorta o nariz quando ela chega no ambiente, você já começa a dar até aquele mal-estar. Aí você fala, não, tem. Lembrou dessa pessoa? Sim, lembrei. Lembrei muito bem do tipinho. Ok. O que essa pessoa tem que te incomoda tanto? O que ela tem que você fica incomodada com ela? Aí você fala, ele é muito orgulhoso, né? É uma pessoa, ela se acha dono da razão, né? Uma pessoa muito arrogante. Você está falando e o terapeuta está anotando tudo. O que ele está anotando? Ele está anotando quem é você. Porque quando você está falando isso, você está justamente mostrando um arquivo que está dentro de você. Então, essa é uma técnica que a psicanálise usa na conversa. Inicialmente, o Freud até fala assim, a questão é descobrir esses arquivos. Você descobrindo esses arquivos, tem como você curar, né, como tratar, né? Então, inicialmente ele usou a interpretação dos sonhos, usou a hipnose, né, e depois a conversa, né? Com técnicas de conversa, desse diálogo, você vai descobrindo, com o paciente vai falando, o que está lá nesses arquivos, né? E um truque é esse que eu acabei de dizer. Então, a tendência é nós atacarmos quem tem essa característica que está dentro de nós e que nós não gostamos. Portanto,
Por isso que essa frase, você está no outro, né? Então, quando nós julgamos e apontamos o dedo para alguém, nós apontamos um dedo para a pessoa e 3 dedos para nós mesmos. Porque, na verdade, nós estamos entregando de bandeja quem nós somos, o que está dentro de nós. Por isso que essa frase do Freud é: o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Então veja bem, ó, quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, quando Pedro está falando sobre o Paulo, ele fica sabendo mais sobre quem é Pedro do que quem é Paulo. É porque ele está se entregando, né, através do julgamento de outra pessoa. Então, quando nós julgamos alguém, as pessoas que estão nos incomodando, é lógico que tem situações, né, de erros morais, erros éticos, isso não estou entrando isso em questão. Mas eu estou entrando na questão quando a gente começa a julgar uma pessoa por algo que ele está fazendo que está nos incomodando. Então nós temos que dar uma refletida sobre isso, que provavelmente aquele arquivo lá está dentro de nós e por isso que nós não gostamos de ver isso na frente, porque toda vez que eu vejo isso, que é aquilo que eu não gosto dentro de mim, eu vou atacar, eu vou para o ataque. Por isso que, por exemplo, existem diversos relatos. Um exemplo de um ex-prefeito de Nova York. Ele fez uma campanha imensa, uma campanha radical contra a prostituição. Contra a prostituição. Um ano depois, ele é preso no hotel com 2 prostitutas. Um bispo também, americano, que fez uma campanha enorme sobre pedofilia também, um ano depois, pego em atos de pedofilia. Então, a pessoa ela tenta atacar ao máximo aquilo que ela não gosta dentro dela, né? E ela tenta amassar a coisa fora, mas o problema está aqui dentro. Então, vai aí a dica para nós até controlarmos o julgamento. E toda vez que a gente tiver aí um impulso, né, de julgar alguém, a gente dá uma paradinha e fala: por que será que essa pessoa está incomodando tanto a mim? E provavelmente eu posso ter esse arquivo aí dentro de mim. E isso que eu estou falando, que eu não gosto dela, é o que eu não gosto dentro de mim. Então, nossa sombra é parte integral de nossa natureza e deve ser aceita por nós, não tem problema nenhum. Tá aí, eu estou com esse problema aqui, não gosto dele, mas vamos resolver. Então, a nossa sombra, ela, no final das contas, ela esconde nossos ressentimentos, medos e outros sentimentos reprimidos, ou seja, por isso que o termo, né, repressão, né, a pessoa toda reprimida, tudo porque fica lá escondendo esse monte de arquivo. Então, quando nós fazemos o chamado inventário moral, é uma lista de nossas forças e nossas fraquezas. Eu tenho também muitas qualidades e tenho muitas fraquezas também. Essas fraquezas estão dentro de mim e é hora aí de eu fuçar nelas para a gente dar um basta nisso, né, e ficar livre de uma vez. Então, o inventário tem como foco nossos ressentimentos e medos. São as 2 palavras mais importantes aí de um inventário pessoal, né? Então, a gente tem que parar de colocar toda essa quinquilharia que tem dentro de nós embaixo do tapete para ninguém ver, né? E aí, como a gente já viu um pouquinho na outra aula, entra em campo o processo de negação, né, que desde a nossa infância começa, né, para a gente escapar, né, ou do pai dar um castigo, né, daí por diante a gente começa, não fui eu, foi fulano que fez, para a gente, é uma questão, entre aspas, de sobrevivência, a gente começa a ter esse hábito, e depois na vida adulta continua, né? Então, o processo de negação nos protegia de nossos sentimentos e nos ajudava a reprimir a dor até de nosso ambiente familiar, né? Então, a gente, até mesmo briga de paz e daí por diante, a gente entra no processo de negação para poder ficar livre daquela coisa que nós não gostávamos de presenciar e de ver, né? Então, tentar sobreviver ao caos negando sua existência promove
o engano e a ilusão. Então, esse hábito aí, que já começa desde a infância, ele continua na vida adulta. Então, essa aceitação desse processo nos libertará para descobrir o comportamento de sobrevivência que se iniciaram na infância e continua ainda dentro de nós. Tem muita coisa que a gente não precisa esconder mais, não tem cabimento, a gente já está numa idade adulta e ficar escondendo coisas que vêm lá desde a infância, né, com medo, né, de levar uma dura, de medo de ser reprimido, né? Então isso nós temos que ficar livres. Então esses comportamentos, ao continuar na vida adulta, provocam então uma disfunção, vão gerar problema. E além disso, né, o nosso inventário mostra que certas habilidades adquiridas na infância são impróprias, né, para a nossa vida adulta. Então esse processo de negação é justamente que a gente tem que colocar ele à tona aí. É o processo que a gente tenta a todo custo esconder, né, e construir essa sombra que existe dentro de nós. Então, por causa de seu grande amor por Cristo, por exemplo, Pedro achava inconcebível que pudesse negá-lo. Entretanto, quando confrontou-se com a situação, foi mais fácil para ele negar a Cristo do que admitir ser seu seguidor e enfrentar as consequências. Então, um grande acontecimento na Bíblia, que todo mundo conhece, é a negação, que Pedro nega 3 vezes a Cristo. O discípulo, né, que é um líder, né, era o líder dos apóstolos, né, e pouquinho tempo antes disso, né, no mesmo dia falou que ele morreria, né, que ele enfrentaria tudo por Cristo. De repente, ele nega 3 vezes para se safar de uma situação, né? Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E aí ele começou a chorar. Depois disso daí, o Pedro teve um processo aí de arrependimento. Nesse momento, Pedro tem uma verdadeira conversão, a metanoia, que é o que nós vamos conversar depois nas próximas aulas, né? Então ele caiu a ficha aí, ele viu, né, o que ele tinha feito, e ele tem uns processos de arrependimento do choro. Mas vê que até o Pedro, né, o grande Pedro, ele no momento crítico, ele nega 3 vezes a Cristo, seu mestre. Então esse processo de negação, que protegendo-nos, fingindo que nada está errado em nossas vidas está tudo bem, está tudo satisfatório, mas lá dentro de nós está um vulcão querendo eclodir. Então, para a sociedade está tudo certo, mas para dentro de nós estamos aí com um problema, né? Muitas vezes nossa vergonha, nossa culpa nos faz ficar calados, em vez de ser sinceros e encarar esse problema para não sermos então ridicularizados pelos outros, né? Então nós ignoramos os problemas reais, substituindo por explicações elaboradas, racionalizações e distrações, tais como menosprezar, culpar, desculpar, generalizar, desviar e atacar. Então, todos os sisteminhas, e a gente produz um processo de negação, né? E eu vou dar alguns exemplos. Tem a negação simples, né? Fingir que algo não existe, quando na verdade existe, né? A pessoa, né, vai falando, não, você precisa ir no médico, está doente. Não, está tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Tá todo mundo vendo que você não está bem, você não, tá tudo bem, né? Então é um processo simples de negação muito comum que a gente vê aí no dia a dia, né? Outro processo, mecanismo de negação é você menosprezar, também um problema, né? Colocar outro no lugar daquele. Culpar outras pessoas, né? Reconhecer o problema e depois culpar outra pessoa. Você até vê que está com esse problema, mas a culpa é dos outros, né? Então você passa a bola, passa o problema para o outro. Então você desvia a atenção, né, para uma outra pessoa. Isso também é um mecanismo de negação, né? E também você desculpar-se, criar justificativas, também é um processo de negação, né? Às vezes aí a pessoa é casada com o marido, ele já é alcoólatra, né? A pessoa, mas ele está doente, né? Mas ele está doente é porque ele é etilista, né? Ele é dependente químico.
Mas por isso que ele está doente, mas a pessoa não fala, né? Não, não, ele está meio adoentado e pronto. E acaba negando o problema principal, né? E também outras questões também que você vai fazer acobertar, né? Por exemplo, você defende um amigo seu, né, que não para no emprego, não, ele é percepção das pessoas, algum problema. Na verdade, o seu amigo é preguiçoso, não gosta de trabalhar, por isso que ele não para no emprego. E aí você fica criando outras justificativas e negando o problema real, né, o problema da falta de responsabilidade do amigo. E você inventa outras desculpas negando aquele problema real. Então você vê que esse processo de negação a gente faz no dia a dia, no automático, como um processo de proteção. A gente protege, às vezes, aos outros e protege a nós mesmos, né? Outro sistema de negação, você sair fora, mudar de assunto, né? Tá lá o marido perguntando o que aconteceu na conta, você começa a falar de meteorologia, que está muito frio hoje, tem uma chuva que está chegando, né? Então, tudo isso faz parte desse kit de processo de negação. E o outro também é você atacar, né? A melhor defesa é o ataque, mesma coisa. Então, a pessoa vai falar de um ponto fraco de você e você volta com ela com um ataque, né? Então, é a mesma coisa você argumentar sobre condições de trabalho, né, quando o chefe está abordando a falta da sua pontualidade. Ele está falando que você está chegando atrasado, mas aí você começa a atacá-lo falando que não tem condições de trabalho, né? Então, isso aí também é um mecanismo de negação, né? Então, esse retraimento nos impede de nos desenvolvermos em adultos amadurecidos e emocionalmente sadios. Então, à medida que a nossa autodescoberta se manifesta, nós começamos a reconhecer o papel que a negação representou em nossas vidas. Então, essa percepção é a base, né, para a nossa aceitação da verdade da nossa história pessoal. Então, o ressentimento e o medo são duas questões que devem ser resolvidas no nosso inventário pessoal. Isso é muito importante a gente focar muito em nossos ressentimentos e nosso medo. O ressentimento é um grande bloqueio à cura interior e ele deve ser removido, né? Então, o ressentimento e a raiva mantêm-nos focalizados na pessoa ou situação que provocou os sentimentos negativos e nos impede de aceitar a promessa divina da cura. Impede de aceitar essa cura interior. Então, esse ressentimento ele resulta de esconder as dores amargas que empanaram nossas vidas. Então, ele sempre fica evocando raiva, frustração, depressão. Então, esse ressentimento ele pode até nos levar a graves doenças, tanto emocionais como a doenças físicas. Nós vamos ver muito isso na próxima aula. E o medo, que é o segundo evento aí, que é o ofensor também, altamente destrutivo. Então, quando o medo está presente, nossa necessidade de negar, ignorar, evitar a realidade, ela aumenta muito, né? Então, o medo ele limita a nossa capacidade de ser racionais. O medo impede de enxergarmos as situações reais e ele impede-nos de nos expressar e de reagir. Então, ao assim, elaborarmos esse inventário de nossos medos, muitas vezes descobrimos que são resultado direto de nossa incapacidade de tomar decisões. Então, no amor, veja essa primeira carta de João, que interessante. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A partir do momento que a gente entra nesse caminho da verdade da vida, é um caminho que nós vamos ver agora nas próximas aulas, um caminho do amor, o medo vai desaparecendo, ele tende a desaparecer, né? Porque o medo, ele é o oposto aí do amor, né? Então não é só o ódio, o oposto do amor, mas o medo também. O amor de Deus por nós eliminará, ele vai eliminar esse medo. E é necessário para a nossa mudança
reconhecer esses nossos medos. Então, nós perderemos o medo à medida que aumentarmos nossa confiança em Deus. Essa confiança de nós darmos esse salto da fé, como um menino aí que pula em direção ao pai, porque ele está confiando no pai, porque ele sabe se o pai não segurar, ele vai se machucar. Se o pai estiver dentro de uma piscina e ele pular, o pai não segurar, ele vai se afogar, mas ele confia no pai e salta e dá esse pulo, né? É uma analogia com o nosso salto da fé. Quando nós pulamos aí para a fé, nós estamos pulando para o infinito, para algo intangível, algo que a gente não consegue ver, mas nós vamos na confiança. Então, a gênese a palavra fé está estritamente relacionada à palavra confiança. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aí uma passagem do profeta Isaías. Então, a culpa e a vergonha que sentimos de nossos comportamentos, ou seja, de nossa sombra, pode inibir nossa capacidade de realizar um inventário completo. Então, isso aí pode bloquear um pouco a realização desse nosso inventário moral. Então, trabalhar em um inventário pessoal é como arrumar um armário, né? Guardamos o que queremos e desfazemos o que não é mais útil. Então, aqueles arquivos que não são mais interessantes para nós então decidimos eliminá-lo, realmente jogar para a lixeira. E da mesma forma que roupas, fotos evocam lembranças do passado, nosso inventário vai trazer também lembranças positivas e negativas. Nós temos que estar ciente disso, é lógico. Nós vamos lembrar de coisas boas e ruins, mas nós queremos realmente resolver isso daí, porque esses arquivos nos tornam pessoas doentes, pessoas porque o esforço que nós fazemos em trancar todos esses arquivos dentro de nós nos leva a uma doença emocional muito grande, né? E outra, volta e meia nós estouramos, volta e meia nós temos reações incontroláveis, porque nós estamos segurando vários daqueles balões, né, embaixo d'água, embaixo da piscina, tentando não deixar expô-los, né? Volta e meia um escapa, e isso ninguém consegue ficar tranquilo vivendo assim. Então, precisamos estar conscientes que o passado é apenas história. Lembrando, como eu já disse de Agostinho, que o tempo, né, cronológico, ele na verdade não existe uma criação do homem. O passado ele está somente em nossa memória e o futuro somente em nossa imaginação. O que existe é o agora. Então, o inventário ele não é para insistir no passado para atribuir culpa, ele é um instrumento para entender nosso padrão de comportamento, um discernimento de nossas lutas atuais e de nossas fraquezas. Então, nós examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Olha só no livro das Lamentações do Antigo Testamento. Então, o exame pessoal de nossas vidas nos dará discernimento sobre os caminhos em que nos afastamos de Deus e nos tornamos autodestruidores. A nossa fé cresce à medida que examinamos a nós mesmos e vemos como Jesus Cristo está presente em nossa vida. Então é fundamental a gente realmente fazer como uma empresa faz, né? Fazer uma vistoria lá no nosso estoque, no nosso arquivo, para ver o que tem lá dentro, para a gente realmente resolver isso daí. Então, o inventário é para identificarmos nossos traços de caráter, nossas forças e fraquezas, como a gente já disse, e o amor de Deus nos conduzirá pela escuridão do passado e para a luz de uma nova vida. Então, a partir do momento que a gente decide, né, caminhar na luz, esses arquivos serão expostos, não tem problema algum, porque nós já entendemos que o ego não somos nós, o ego, se a gente perder o nosso ego, nós não vamos perder absolutamente nada.
Então, colocar esses arquivos à tona também não vai, ninguém vai morrer com isso, pelo contrário, nós ficaremos livres. E é assim que funciona esse inventário, esse processo aí de limpeza interior. Então, nossa coragem aumenta à medida que completamos nosso inventário pessoal e triunfamos sobre a tentação de evitar encarar a verdade de nosso passado. Então, isso é bem interessante. Vejo nessa carta de Tiago, no Novo Testamento, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, o nosso inventário nos ajudará a identificar até onde ou quando nós desviamos do caminho de Deus. Quando a gente faz também um flashback, né, nós vamos identificar várias situações que nós tivemos o desvio, que nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, e aquilo lá ficou armazenado em nosso arquivo e fica retido como ressentimento, como remorso, como culpa. Quer dizer, então, são vários arquivos dentro de nós que ficam nos destruindo por dentro. Então, nós temos que realmente identificá-los para curá-los. Esse processo de cura eu vou falar já na nossa próxima aula, né? Então, esse é o nosso primeiro passo para deixar o passado em paz, a gente ficar livre disso. Então, quando admitimos a natureza de nossas falhas a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano, abrimos as portas e janelas de nossas vidas. Vamos abrir a porta, a janela e deixar a luz entrar. Vai aparecer um monte de poeira, um monte de sujeira, não tem problema algum. Mas nós queremos ficar limpos, nós queremos ficar livres, nós queremos viver na verdade, nós viver no amor, ter uma vida nova, ter um novo nascimento, né? A gente não consegue caminhar em paz, nós queremos ter paz. Para ter paz, nós temos que ficar livre desse entulho todo que tem dentro de nós. E chega, né? Vamos viver na verdade e parar de tentarmos esconder tudo isso, todo esse depósito que tem dentro de nós. Então, admito perante Deus, perante mim mesmo e perante o outro ser humano a natureza exata de minhas falhas. Esse é um quinto passo, é você admitir que tem essas falhas e aí agora sim partir para cima, partir para uma decisão dessa cura interior. Então, admitir os erros pode ser para nós a parte mais difícil desse passo 5 aí, né? Mas ele é extremamente necessário, né? As pessoas passam a vida inteira negando aquilo, mas você sabe, no fundo, as suas fraquezas. Eu sei, todos nós sabemos. Então, é hora da gente falar assim, vamos resolver isso, né? Vamos ficar livre, resolver essa fraqueza, pedir a Deus essa força, para realmente enfrentar isso aí e eu resolver a questão, né? Então, isso é totalmente possível ficarmos livres, né, desse entulho que tem dentro de nós. Nós vamos ver na próxima aula como fazer isso. E, através disso, nós mostramos o nosso verdadeiro eu. Por isso que o processo de confissão, vê que antigamente não existia psicólogo, né? Então, quem que era o psicólogo na época? Era o padre ou o pastor, né? A pessoa estava incomodada com aquele segredo que ela mantinha dentro de si, aquilo lá estava esmagando ela por dentro, né? Cada dia mais aumentava, ela aprontava, fazia outra coisa, ia segurando tudo dentro de si, e aí chegava lá para o padre e confessava tudo, despejava todo esse entulho no padre lá e sentia o alívio, né? Que é o que acontece também numa psicanálise, na psicologia, que você vai lá descarregar todo esse entulho aí em cima do psicólogo, do psicanalista, e já é um processo de cura, a partir do momento que você confessa essas suas fraquezas, que até então você não falou para ninguém. Aquilo lá está escondido, né? Você está passando mal porque aquilo lá, você fica escondendo aquilo, mas você chega um momento que você despeja aquilo lá. Então, hoje, lógico, continuam os padres aí, os pastores, mas também tem os psicólogos, os psicanalistas também, que também ouvem, né, o paciente
um lugar secreto, né, em que você vai despejar todas essas fraquezas que você tem e esses arquivos indesejáveis que ficam e te incomodaram a vida toda, né? Então, faz parte desse processo. A confissão, ela ajuda muito você ficar livre disso aí. Então, a transparência, né? A transparência para quem decide seguir por esse caminho é realmente fundamental. Então, nós começamos a aceitar a nossa história exatamente como ela é. Ah, você foi assim? Fui. Você fez isso? Fiz. Agora eu estou assim. Resolvido, curei. Né? E não tem vergonha nenhuma de falar do que você fez no passado, de forma alguma. É diferente, a pessoa fica escondendo, né? Escondendo, não gosta que a pessoa fale, desconversa, daí por diante. Agora, se você decidiu por esse caminho, não há vergonha nenhuma de você esconder o seu passado. Né? Todos os erros que você fez, a pessoa fala, fiz mesmo. Né? E por isso que Deus existe, que aconteceu um milagre na minha vida, que agora eu mudei. Então, essa mudança, essa transformação, é o que nós chamamos de metanoia, que é a mudança da mente, é o despertar. É por isso que nós estamos aqui nesse curso, justamente para seguir e atingir esse despertar. Então, aceitar a nossa história leva-nos mais perto de Deus e percebemos que Ele está sempre ali para nós. Então, a nossa confissão nos ajuda a receber seu amor e aceitar a nós mesmos incondicionalmente. Então, o inventário ele começa com os ressentimentos e medos, como eu expliquei, e nós temos que ser o mais específico possível. Não ficar generalizando, vamos atacar cada arquivo por vez. Então, é interessante a gente, e se for realmente você decidir fazer uma confissão, ou ir para o psicólogo, ou ir para o padre, ou para o pastor, focar em arquivos, né? Não ficar falando uma coisa muito vaga. Ah, eu tenho muitos problemas. Não, foca. Ah, eu bebo demais, ou então eu sou muito irado, ou então eu gosto de brigar, né? Eu estou traindo minha esposa. Então você vai no foco, né? Já vai no foco. Eu tenho esse arquivo aqui, já mostro o arquivo, que já fica mais fácil você já curar isso daí. Né? Então tem que ser bem objetivo, não é uma coisa vaga. Seja objetivo. Né? E ser totalmente sincero ao preparar nosso inventário. É essencial para a nossa autodescoberta, que forma a base de nossa cura interior. Eu estou falando do inventário, né? A gente pode fazer isso na mente, mas existe um inventário, que eu vou mostrar um modelinho para vocês, que é bem objetivo, só para vocês terem na mente, que é um exame de consciência que nós podemos fazer para eliminar de uma maneira mais fácil esses arquivos. Porque às vezes a gente vai deixando esse monte de arquivo e deixa para lá, mas eles ficam nos incomodando. Então, quando você fala, peraí, deixa eu acabar com essa palhaçada, deixa eu ver o que eu sou realmente fraco aqui, o que me incomoda. Né? É isso, esse arquivo, esse outro arquivo, esse outro arquivo, então vamos resolver esse negócio. Então, se é isso aqui que está todo dia me incomodando, vou resolver isso aí. Né? Então, você já seleciona os arquivos que realmente te fazem mal, né? E coloca eles à tona para liquidar. Né? Então, comece, é um convite aí a começar esse inventário. Por que o inventário é importante? Porque além de você, né, identificar o que é a sua fraqueza, que isso é importante, você está ciente, olha, realmente eu tenho essa fraqueza, tenho essa outra, e aí você focou nisso, já começa a ficar mais fácil você ficar livre disso aí, você ter essa cura interior. Eu vou mostrar aqui um exemplo, por exemplo, de um inventário, né, só para vocês terem uma ideia. Então, nós temos aqui o 1, por exemplo, ressentimento, né? Ressentimento e o mesmo que eu falei que são os mais importantes, né? Então, ressentimento. Somos prejudicados e ficamos ressentidos, magoados, ou seja, veja o que você tem dentro de você que leva uma mágoa muito grande que você tem de alguém, um ressentimento de alguém da família, ou de alguém que te feriu quando você era criança, e daí por diante, né? E aí você anota de uma escala de 1 a 10, 1 é o mais fraco, o 10 é uma importância grande,
de quanto esse ressentimento que você tem afeta a sua vida. Se ele afeta muito pouco, 10 afeta muito. Não, realmente isso afeta demais a minha vida. Volta e meia eu fico lembrando disso. Volta e meia eu sinto essa mágoa, eu sinto esse ódio dessa pessoa, e aquilo lá fica me atormentando a cabeça. O medo também, mesma coisa, quanto identificar medo que você tenha e quanto isso afeta negativamente a sua vida. A raiva também, a mesma coisa. O que essa raiva que você tem, essa ira, quanto isso afeta a sua vida e afeta as pessoas que estão ao seu lado, né? Quanto o ambiente aí que você armou lá, como diz, armou um barraco, né? Estragou uma festa, estragou uma reunião de família, por conta dessa sua ira, de você começar a querer falar alto, né? Para impor suas ideias e daí por diante. Busca de aprovação, né? Eu busco a aprovação dos amigos para ser aceito por eles, né? Aceito pela sociedade, pelos amigos, pela turma, pela tribo, pela comunidade, seja lá o que for. Isso me incomoda, né? Essa busca de ser aprovado, de ser aceito, e quanto isso me incomoda, né? Medo de abandono, 5 aqui, ser abandonado por a pessoa que eu amo. Eu sinto medo disso, de ser abandonado por essas pessoas, né? Quanto que isso me incomoda no dia a dia, quanto isso me afeta negativamente. E aí vai, isolamento, né? Se eu me isolei, né? Se realmente esse isolamento meu repercutiu negativamente na minha vida, né? Se eu tenho falta ou então excesso de responsabilidade, quanto isso prejudica a minha vida, né? Com relação à parte de sexualidade, se eu tenho sexualidade reprimida, ou o oposto disso, quanto isso afeta a minha vida, que eu fico escondendo isso dos outros, né? E quanto isso, se isso aí está realmente me incomodando, se eu tenho esse problema. Falta de amor próprio, né? Eu sinto uma pessoa indigna ou sem importância, né? E hábito de controle, ou seja, a necessidade de eu ter controle sobre outras pessoas, controle sobre meu filho, pela pessoa, minha esposa, pelo meu marido, essa necessidade de controle, quanto isso me incomoda. Então, são exemplos que eu coloquei aí para a gente pegar em cada ponto aonde que nós temos, fica mais fácil a gente identificar os nossos arquivos, né? E a partir disso a gente realmente caminhar para a cura, jogar esses arquivos na lixeira. E esse processo de cura nós vamos conversar, então, já na próxima aula, né? Na próxima quarta-feira, então, às 8 horas, 8 de julho, nós vamos conversar, então, com o caminho para começar, então, a solucionar tudo isso daí e o caminho da nossa transformação interior. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Que Deus abençoe todos nós com a graça de abrir o nosso coração, abrir a nossa mente cada dia mais, termos a coragem de mostrarmos quem nós somos, termos coragem de colocar uma luz dentro de nós para ver todos esses arquivos que existem, coragem de identificarmos as nossas fraquezas, o que realmente eu sou fraco, o que realmente me incomoda, para realmente a gente iluminar isso daí e ficar livre desses arquivos, que é o caminho para a gente ter a paz interior, a liberdade e a vida. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço no coração.